O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Horas. Boa noite, eu sou o Miguel Pina Andrade. Está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Morreu o suspeito dos disparos perto da Casa Branca. Estava em estado crítico no hospital depois de uma troca de tiros com os serviços secretos. De acordo com o porta-voz dos serviços secretos citado pela CBS, o suspeito disparou contra um posto de controlo nas imediações da Casa Branca. Os agentes ripostaram e atingiram o suspeito. Nenhum membro dos serviços secretos ficou ferido. Uma pessoa que estava a passar também foi atingida. Segundo a CNN Internacional, está no hospital em estado grave. O presidente Donald Trump estava dentro da Casa Branca, já foi informada dos acontecimentos. O presidente norte-americano diz que o acordo entre Estados Unidos e Irão já foi amplamente negociado. Numa publicação na rede social Truth, Trump avança que o acordo foi tratado entre os Estados Unidos, o Irão e outros países. Ainda assim, garante que não está finalizado. O presidente dos Estados Unidos acrescenta que os detalhes finais sobre o acordo ainda estão a ser discutidos, vão ser anunciados em breve. A agência de notícias Reuters avança que este possível acordo de paz vai passar por 3 fases. Em primeiro lugar, o fim normal da guerra, depois a resolução da crise no Estreito de Hormuz e, por fim, o início de um período de 30 dias para negociações sobre um acordo mais abrangente. Também o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio disse este sábado que o entendimento com Teherão pode mesmo ser anunciado em breve. Há algum progresso feito. No exato momento em que estou a falar, há algum trabalho a ser feito. Há uma possibilidade que, seja hoje, amanhã ou em alguns dias, nós tenhamos algo a dizer. Mas o problema precisa ser resolvido. E como o Presidente disse, o Irão nunca poderá ter uma arma nuclear. O estreito deve ser aberto sem barreiras. Eles precisam entregar o urânio enriquecido. Esses são os pontos que o Presidente tem falado consistentemente. Declarações de Marco Rubio durante uma visita diplomática à Índia. Do lado do Irão, o porta-voz do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghai, admite que há divergências, ainda assim garante que é possível chegar a um meio-termo. Posso informar que, durante esta última semana, a tendência tem sido no sentido de reduzir os pontos de divergência, embora subsistam questões que requerem nova negociação através de intermediários. Teremos de aguardar para ver como a situação evolui nos próximos 3 ou 4 dias. Esta aproximação não significa que nós e os Estados Unidos estejamos prestes a chegar a um entendimento sobre questões desta relevância. Significa antes que, com base num conjunto de parâmetros, poderemos alcançar uma solução mutuamente aceitável para ambas as partes. Declarações de Esmail Baghai, porta-voz do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros, sobre as negociações para um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão. Uma série de suspensões e expulsões de militantes do país está a causar conflitos internos dentro do partido em vários pontos do país. Em causa está o apoio de dezenas de militantes a listas independentes nas últimas eleições autárquicas e que agora foram expulsos devido a esse apoio. Os visados defendem que a prática era legal e lembram que os estatutos do partido permitiam este tipo de candidaturas. Já a direção discorda, diz que os proponentes são considerados apoiantes de listas contra o partido e afirma que há um regulamento interno que já apontava para isso mesmo, mas que na altura das eleições autárquicas, em outubro do ano passado, ainda não tinha sido validado pelo Tribunal Constitucional. Apesar de se contarem dezenas de casos em todo o país, o Observador recebeu em concreto vários relatos sobre o caso do Porto, que contava com vários adversários independentes, alguns deles associados à área política da direita e que contaram com assinaturas de militantes do PSD, assim é que é, como aconteceu com as candidaturas de Filipe Araújo, Nuno Cardoso ou António Araújo. Este é um artigo da jornalista Mariana Lima Cunha, está a esta hora a fazer manchete no site do Observador.
O Partido Socialista acusa o governo de ser descuidado na resposta às tempestades. O secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, olhou para o relatório da Presidência da República, que avisa que a gestão do governo durante as tempestades foi descoordenada e pouco clara. À entrada para uma reunião do Conselho Estratégico do partido, José Luís Carneiro insiste que o trabalho do Executivo mostrou despreocupação. Vem mostrar que o governo não teve capacidade de resposta, chegou tarde, a resposta foi insuficiente, foi incompetente e mostra aquilo que eu considero ser, por um lado, uma insensibilidade, uma incompetência que caracterizam um governo desmazelado. Verdadeiramente é isso que o governo, que este relatório diz. Temos um governo que é desmazelado na preparação, no planeamento, na resposta e na avaliação dos efeitos destas tempestades. O secretário-geral do Partido Socialista, que coloca já o foco na época dos incêndios e, em concreto, no sistema de comunicação Ciresp, José Luís Carneiro acredita que nos últimos 2 anos o governo prejudicou o país ao deixar o Ciresp sem liderança. Os cidadãos franceses suspeitos de abandonarem 2 crianças em Alcácer do Sal ficaram em prisão preventiva. O juiz optou pela medida de coação mais gravosa, tal como pedia o Ministério Público. O casal francês foi ouvido novamente na manhã de sábado no Tribunal de Setúbal. Foi lá que esteve o fotojornalista do Observador, João Porfírio. A juiz de instrução criminal considerou fortemente indiciada a mãe a prática de 2 crimes de exposição ou abandono agravado e, relativamente ao padrasto, o tribunal considerou fortemente indiciada a prática de 2 crimes de exposição ou abandono e de um crime de ofensa à integridade física qualificada. A decisão teve em conta o perigo de fuga, de perturbação do processo, de continuação da atividade criminosa, mas também o perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas. A mesma juíza teve também em consideração certamente um depoimento crucial de um dos militares da GNR que transportou este casal de Fátima para Palmela. Este GNR, que percebe muito bem francês, descreve que ouviu o casal a dizer, e cito, "temos de parecer doidinhos". Segundo fonte da GNR, ao Observador, este homem foi para a prisão de Setúbal e a mulher seguiu para o estabelecimento prisional de Tires, um dos 2 estabelecimentos prisionais para mulheres em Portugal. Hoje foi o segundo dia em que este casal foi presente à juiz de instrução criminal, tendo o primeiro dia sido marcado pela forma inusitada como os 2 arguidos chegaram ao tribunal. O homem a gritar "eu amo-vos todos", fim de citação, e a mulher a cantar. Recordamos que os 2 cidadãos franceses foram detidos na quinta-feira na zona de Fátima, a cerca de 200 km de distância de onde abandonaram as crianças. O relato do fotojornalista do Observador, João Porfírio, que esteve hoje à porta do Tribunal de Setúbal, onde foram ouvidos os cidadãos franceses suspeitos de abandonarem 2 crianças em Alcácer do Sal. Vamos ao desporto. Este domingo é dia de final de taça entre Sporting e Torriense e Rui Borges pede cautela aos festejos antecipados, até porque o Sporting vai defrontar uma equipa de uma divisão inferior, uma vez que o Torriense joga na 2ª divisão. Rui Borges, o treinador do Sporting, deixa o alerta. Acredita que do outro lado vai estar uma formação altamente motivada. É sermos sérios e não entrarmos em facilitismos. A pressão neste clube existe diariamente. Agora sim, acho que o grupo é merecedor de estar nesta final, é merecedor de lutar por o troféu e vencê-lo. Agora temos que fazer muito para o vencer. Não adianta dizermos que somos merecedores, temos que o demonstrar dentro do campo, contra uma equipa que vai dar a vida num momento histórico para o clube, num momento histórico se calhar para a grande maioria dos seus atletas. Independentemente de quem seja o adversário, neste caso o Torriense, que é de um escalão inferior, é certo, mas tem demonstrado aquilo que é a sua qualidade ao longo da época, e nesta semana demonstrou contra uma equipa de Primeira Liga toda a sua qualidade e que sirva de alerta para aquilo que nós vamos encontrar amanhã. O treinador do Sporting, Rui Borges, em conferência de imprensa. Para o jogo deste domingo, Morten Hjulmand treinou sem limitações e vai a jogo. De fora, por lesão, mantém-se o avançado grego Fotis Ioannidis. Já do lado do Torriense, o treinador Luís Trelhão lembra que a equipa está a meio de uma eliminatória que pode dar o regresso à primeira divisão, mas refere que o emblema de Torres Vedras vai ao Jamor para competir. Nós priorizamos o campeonato, mas obviamente que agora estamos aqui envolvidos na taça, não viemos aqui passear. Eu já utilizei essa expressão há cerca de um mês atrás, quando atingimos nas meias finais, quando atingimos a final. Portanto, nós vimos competir e
E o Mr. Rui Borges disse que jogava com os melhores e nós vamos jogar com os melhores, de certeza absoluta. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, é relativo para ele quem são os melhores ou para mim. Portanto, temos um grupo que está preparado para jogar qualquer jogo. O treinador do Torriense, Luís Tralhão, na antevisão à final da Prova Rainha do futebol português. O jogo vai ter relato em direto aqui na antena da Rádio Observador. A bola começa a rolar às 5:15 da tarde, mas a emissão especial arranca às 4. É o ponto final neste noticiário. A informação está de regresso às 2:30. Até já.